existe na produção acadêmico-científico, não encontrei nada que defina o que é o cinema pop, efetivamente, né? Então, a gente sabe o que é considerado cultura pop a partir do cinema e das animações por conta de um trabalho da mídia muito mais forte do que da academia. Mas quando a gente vai analisar o que a mídia considera cultura pop a partir do audiovisual, a gente consegue enxergar alguns elementos que são elementos, por assim dizer, pertencentes a esse tipo de produção. Então, a primeira coisa que eu acho legal ressaltar é que não existe um gênero único que defina o cinema e a animação dentro da cultura pop. Tanto que, se a gente for pensar nos filmes mais clássicos, a gente tem ficção científica, a gente tem aventura, a gente tem fantasia, a gente tem ação. Então, a gente tem vários gêneros que atravessam, né, a cultura pop. Então, é difícil a gente conseguir enxergar, porque o gênero facilita muito essa questão da identificação dos elementos. Então, quando a gente não tem um gênero que por si só resolva essa questão da definição, fica um pouco mais difícil esse trabalho. Mas tem elementos que acabam atravessando os vários gêneros dentro do cinema e de todas as produções audiovisuais. Acho que uma questão, talvez uma das principais, é a questão realmente da memória, de dispor de elementos que facilitem a memorização e o espalhamento, por assim dizer, daquela obra, daquele filme, daquela série, enfim. Que é a questão de bordões, da utilização de bordões, da trilha sonora, que a gente já comentou antes, de cenas memoráveis. Então, às vezes, o filme não tem uma trilha sonora muito marcante, também não tem um bordão que acabou virando frase de efeito que a gente usa no nosso dia a dia, mas tem uma cena que às vezes a gente acaba reproduzindo, uma cena que pela imagem estática a gente consegue reproduzir em camisetas, em wallpaper, em outros materiais assim que a gente consiga de alguma forma reproduzir aquele filme, então relembrar aquele filme. Como é o caso, por exemplo, sempre quando eu penso numa cena memorável, eu penso no ET, quando ele pega a bicicleta, tá na bicicleta, então quando chega na Lua, tá passando em frente à Lua, essa cena é uma cena memorável desse filme. E ela tá em muitos outros lugares que não no cinema, né? Que não nas telonas. Então, virou uma das imagens referências para ilustrar o filme. E tá em camisetas, em outros elementos dos quais a cultura pop se alimenta para conseguir se manter na atividade, por assim dizer. O rock, quando sobe as escadas lá para comemorar o fim do treino, então aquela é uma cena que todo mundo, eu acho que já subiu uma escada correndo, já fez isso alguma vez na vida, porque realmente é uma cena que acabou atravessando gerações, né? Ela se mantém, apesar do filme já ser bem antigo. Então tem alguns elementos que eu acho que a indústria sim já constrói pensando nessa popularização, só que a popularização ela depende do público. Então não é uma produção, ela não se torna cultura pop porque ela foi produzida dentro daquele padrão. Ela se torna cultura pop porque ela utilizou de elementos que facilitam a popularização, né? O espalhamento, o conhecimento das pessoas sobre aquela obra. Então, muitas coisas se tornam cultura pop não porque seguiram os parâmetros, mas quando a gente vai analisar, podem sim ter parâmetros ali de mais fácil definição assim, do que seriam elementos da cultura pop.